muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queira tomar o vosso assento, por gentileza, debaixo dessa nuvem de glória. Abra a vossa Bíblia comigo na temática proposta nesse abençoadíssimo congresso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Leremos até o versículo de número 12, que é a temática proposta. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Quantos estão desejosos por ouvir uma vez mais a voz de Deus? Diga glória a Deus. Que seria uma incongruência falar que Deus vai começar a falar agora, não é? O Senhor já tem falado e vai continuar falando. Enquanto você localiza o texto bíblico, quero louvar a Deus pela vida do Mudilo, um servo de Deus, abnegado, príncipe do Segor, pastor Daniel Crepaldi. Deus abençoe, Deus continue prosperando, uma honra poder conhecê-lo. Sua digníssima esposa, pastor Andréa Crepaldi, Deus prospere toda a família. Também o nosso amigo pastor Cleito, que fizeram o convite, obrigado pelo carinho. Em nome de quem quero cumprimentar toda a liderança, que Deus os abençoe. Também faço acompanhado da minha querida esposa, cantora Suzana Lopes. Para quem não sabe, ela fez um voto para casar comigo. Aí Deus foi lá e honrou ela. Brincadeira, tá, irmãos? Todo lugar que eu vou é uma risada, porque isso aí é... Na verdade, eu que orei muito, ele orou pouco, né? Romanos 12, versículo 1, também faço acompanhado meu querido sobrinho Gilberto, também minha filha Heloísa. Deus abençoe em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Parabenizar também, na verdade, felicitar o grupo de jovens e adolescentes, porque quem está de parabéns é Jesus pela vida de vocês. Que Deus continue prosperando. Diz o texto bíblico: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em algumas traduções, culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir, que eu vi um glória a Deus ali. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe também a dupla Daniel e Danila, é isso? Deus prospere. Queridos, quando abrimos a nossa Bíblia em rápidas palavras, eu tenho um decreto do céu para a sua vida. Quando abrimos a nossa Bíblia no período neotestamentário, isso é o Novo Testamento, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 em diante, nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito da missiva de Paulo, endereçada à igreja que está em Roma, capital do mundo antigo, pelo Império Romano. Somos sabedores e é necessário compreendermos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve essa carta, na realidade, transcreve Tércio de Icônio, aproximadamente entre o ano 56 e 60 depois de Cristo. Paulo, estando ainda na cidade de Corinto, escreve essa carta, que foi endereçada para a igreja em Roma através da diaconisa Febe, conforme o texto de Romanos, capítulo de número 16. Esta carta é considerada também como a epístola, ou o evangelho das epístolas paulinas, segundo Hernandes Dias Lopes. Esta carta nada mais é do que o Everest da doutrina paulina, ou da teologia paulina, que fala a respeito da santificação, glorificação, a respeito da manifestação da glória de Deus por aqueles que nele esperam. Esta carta está inserida nas chamadas epístolas eclesiásticas. Segundo o contexto histórico declaro, você sabe melhor que eu, aquele que era anteriormente conhecido como Saulo passa agora a ser chamado de Paulo. A transliteração do nome apenas
Não que Jesus mudou o seu nome, mas o contexto histórico declara que ele era perseguidor ferrenho da igreja no século I da era cristã. Aquele que simplesmente pegava cartas para perseguir, amedrontar os crentes do século I da era cristã. Este mesmo fora simplesmente intercalado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Conforme o contexto bíblico declara, eu não sei de que Paulo caiu, se é de um cavalo, de uma carruagem ou de um jumento, mas uma coisa é certa: Saulo cai e quem se levanta é Paulo. E o contexto bíblico declara que Cristo aparece a ele em visão dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Aqui está uma máxima muito importante para quem trouxe glória a Deus na alma, porque quem cuida da noiva é o noivo. Quem cuida desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda de forma bem didática, quem cuida da sua vida é o dono do céu, que manda no céu, manda na terra e manda debaixo da terra. O próprio Cristo compra a briga da igreja. E o contexto bíblico declara que o arcanjo Miguel batalha por Israel, conforme o texto de Daniel 12. Porém, pela igreja, quem batalha é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. O contexto histórico declara que agora aquele que era perseguidor passa agora a ser perseguido por causa do Evangelho. O contexto bíblico declara que Paulo vai escrever as 3 epístolas paulinas, subdivididas em 3 partes: epístolas eclesiásticas, epístolas pastorais e epístola pessoal. Ao todo são 9 eclesiásticas, 3 pastoral e 1 pessoal. As epístolas eclesiásticas endereçadas às chamadas igrejas em que Paulo escreve é simplesmente um conglomerado de simplesmente conhecimento bíblico, exortação para edificação e santificação da igreja. Conforme o contexto histórico declara, a chamada rainha das epístolas é a chamada a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, conforme o texto de Efésios capítulo 2 versículo 8: vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus para a glória dele. Tudo que nós fizermos, nada se compara com o sacrifício vivo de Jesus Cristo. Nada que fizermos se compara com a glória que há de ser revelada para a igreja que aqui está. Por isso que Paulo ratifica em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nele opera. Deus só revela coisas grandes para quem é pequeno. Mateus capítulo 11 versículo 25, a oração de Jesus é essa: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. A palavra Saulo em hebraico é Shaul, que significa dizer exaltado, aquele que se exalta. E o termo Paulos em grego significa pequeno, aquele que se humilha perante o Senhor. E eu tenho uma notícia nesta manhã de adoração para quem está se humilhando na presença de Deus: tem algo novo do céu descendo para a tua vida, para a glória dele. Já tem uma mão levantada ali atrás, vou repetir: tem novidade do céu chegando para a sua vida. O céu está claramente falando ao coração de alguém aqui: a última palavra quem dá sou eu na tua casa, na tua vida, na tua família e no teu ministério. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque vai cair o cavalo e o cavaleiro, mas a promessa vai permanecer para a glória daquele que está na casa. O texto histórico declara que Paulo ratifica a importância do Evangelho. Esta epístola endereçada a Roma do século I da era cristã, havia cerca de 1 milhão de habitantes, 80% escravos, os outros livres, 14 bairros. Segundo a história bíblica declara, Paulo começa em Romanos capítulo 1 versículo 16: porque o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É interessante ressaltar que esta
carta é possuidora de 16 capítulos, 433 versículos, 87 perguntas, subdivididas em duas partes. O contexto histórico declara em Romanos capítulo de número 12 sobre a manifestação do culto racional. Porém, antes da manifestação do culto racional, Paulo identifica o que? A justificação pela fé. Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Conforme o texto de Romanos capítulo de número 8 versículo 33: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica? E Paulo ainda mais vai declarar: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Por que, Paulo? Porque nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem anjo, nem principado, nada nos separará. Vou repetir: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Significa dizer que o inferno inteiro de pé é mais fraco do que um crente fraco de joelho na presença do Senhor. E eu tenho uma notícia: o amor de Deus te alcançou, e o amor da graça não recua, o amor da graça avança. A Bíblia declara em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto áureo do Evangelho da Bíblia Sagrada é este: o amor tal, profundidade incalculável, amor este que é perfeito. Agostinho de Hipona declarou uma frase interessante: quer saber o valor da sua alma, jovem? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado. Vou repetir: quer saber o valor da sua alma? Olhe para a cruz, você vale um Deus crucificado, morrido na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória. A manifestação de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 16, ele ainda ratifica: porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Paulo está dizendo: a chicotada que eu recebi não se compara com a glória que eu vou receber. A pedrada que eu recebi não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso o céu está dizendo para alguém: permaneça firme, permaneça adorando, firmes e constantes, porque o céu é logo ali. Vou repetir: o céu é logo ali. O mundo vai passar, porém João declara em 1 João capítulo 2 versículo 17: porquanto o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, 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 permanece para sempre. Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quem tem promessa, levante a mão e diga glória a Deus, porque tem promessa chegando. O texto ratifica Paulo em Romanos 8: somos mais do que vencedores. Repita comigo: mais do que vencedores. Está fraco? Diga: mais do que vencedores. Vencedor é aquele que lutou e ganhou, sim ou não? Sim ou não? Pastor Daniel Crepaldi: vencedor é aquele que lutou e ganhou, sim ou não? Porém, mais do que vencedor, o que seria isso? Um pleonasmo? Não! Paulo está dizendo: somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque vencedor, se tu não der glória a Deus com isso, só em 2025. Porque mais do que vencedor, vencedor é aquele que lutou e ganhou. Porém, mais do que vencedor é aquele que nem lutou, mas já ganhou por aquele que te amou primeiro. Tem alguém que entendeu ali? Isso aqui vai mudar a tua vida. Vou repetir: mais do que vencedor é aquele que nem lutou, mas já ganhou por aquele que te amou primeiro. Por aquele que te amou primeiro. Então recebe, porque o céu está dizendo nessa manhã: a última palavra vem do céu para a tua casa, para a tua família. E o céu está dizendo para alguém: permanece, porque o sacrifício já foi pago, os demônios já foram vencidos, o pecado
corruptível, porém nós caminhamos para alcançar uma coroa incorruptível. É mais ou menos assim. Eles correm para a glória humana e nós corremos para a glória eterna. Eles correm para a glória passageira, nós corremos para a glória divinal. Eles correm para receber algo da terra, nós corremos e caminhamos segundo o propósito de Deus para a glória do seu Filho Jesus. Por isso Paulo ele ratifica: não vos moldeis com o sistema do mundo, ou não vos conformeis com o sistema do mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo declara, é o que Jesus ratifica em Mateus capítulo de número 5. Olha o que Jesus declara para você entender. É necessário que vocês sejam perfeitos como o vosso Pai no céu é. Tem alguém perfeito aqui? Levante a mão. Quem é imperfeito, levante a mão bem alto, deixa eu ver. Eu vou levantar até meu pé aqui. Imperfeito, porém Jesus errou? Claro que não. A palavra perfeito vem do latim perfeitum. E perfeito não é aquele que não tem defeito. Perfeito, segundo o latim, é aquele que começa e vai até o fim. Tem alguém que entendeu aqui? Vou repetir, jovem adolescente, olha aqui. Perfeito não é aquele que não tem defeito. Perfeito é aquele que começa e vai até o fim. Por isso que Jesus falou: vocês têm que ser perfeitos igual ao vosso Pai. Por quê? O vosso Pai começou e vai terminar a grande obra até aquele grande dia. Quem crê nisso, levante a mão direita com a permissão do pastor. Agora que eu ganhei o seu coração, diga para alguém que está ao teu lado: seja perfeito. Não, está fraco, diga: seja perfeito. No começo, no meio e no fim. Porque aquele que fez a promessa permanece assentado no trono de glória. Quem crê, abra a boca e adora. Ele vai ser perfeito. Por isso Paulo declara: agradável, boa e perfeita vontade. Não vos amoldeis a este mundo, conforme o contexto bíblico de Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel se assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Segundo a história bíblica, você saberá que o cativeiro babilônico profetizado por Jeremias capítulo 25, versículo 11. A primeira tomada no ano 605 a.C., segunda tomada 596 a.C., terceira e última tomada no ano 586 a.C. Nabopolassar vence o império da Síria no ano 612 a.C. Porém Daniel, Ananias, Misael, Azarias vai para o cativeiro babilônico. Os portões de Jerusalém são vandalizados, os cavalos da Babilônia começam a passar, mas do outro lado está um profeta dizendo: Senhor, como tu pode ser um Deus tão puro, tão santo, que não pode ver o mal? Vai permitir que a nação santa seja levada pela nação pagã? Deus fica em silêncio. No capítulo 2 o profeta declara: eu vou subir na torre da vigia para ver o que o Senhor fala comigo. Aí Deus revela para Abacuque, escreve bem legível: o que é Jeová? Para que aquele que lê, que passe correndo, lê, entenda o que? O justo viverá pela fé. O texto declara: o justo viverá pela fé. Alguém perguntou para o pastor norte-americano: o que é fé? Ele declarou: fé é você dar o primeiro passo para depois Deus colocar o chão. Vou repetir: fé é não ter o chão, mas você dá o primeiro passo, Deus vai providenciar o milagre. Por isso que o próprio Deus declara: o justo viverá pela fé. Os cavalos da Babilônia estão correndo, mas na casa do profeta está uma placa escrita: Abacuque, aqui o justo vive pela fé. Quem sabe o diabo confeccionou uma placa no inferno dizendo: aqui jaz um adorador, aqui jaz um profeta, aqui jaz uma profetisa, aqui jaz um adorador, aqui jaz um pregador, uma pregadora. Mas o céu está dizendo que nesta manhã, com seu glória a Deus, as placas do inferno estão sendo quebradas contra a tua vida. E o céu está dizendo: pega a tábua, pega a caneta e escreve o que? O justo viverá pela fé. A Babilônia vai passar, mas a promessa vai permanecer. Quem crê, adora!
Camaria. Por que, pastor? Porque a glória do mundo passa, mas a glória de Deus permanece. Vou repetir: a glória do mundo incha, mas a glória de Deus enche. A glória do mundo passa, mas a glória de Deus permanece. Depois do canto, Abacuque declara, depois do posicionamento, ele declara um canto ao Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, viva a tua obra no meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. E aqui tem uma pausa. A expressão selá, dentro da doxologia do Salmo, significa pausa para respirar e depois voltar. Vou repetir: selá significa dizer, na doxologia do livro de Salmos, pausa para respirar e depois voltar. Essa luta foi uma pausa. Depois você vai voltar mais forte do que você imagina para a glória. Tem alguém que entendeu ali? Essa pausa não vai parar o ministério de Deus na sua vida. Essa pausa não vai parar, essa prova não vai parar a promessa de Deus na tua história. Esse selá é simplesmente uma pausa para pegar respiração e voltar a cantar. Como é que é o cântico depois da pausa? Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tem alegria chegando para alguém aqui. Oh glória, recebe, porque o céu está falando para alguém. Essa pausa não vai parar o teu sonho, essa prova não vai parar a promessa. Abacuque compreendeu, pastor Cleiton, que não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Vou repetir: não é o ambiente que faz o adorador, é simplesmente o adorador que faz o ambiente. Se ninguém canta, eu vou cantar. Se ninguém glorifica, eu vou glorificar. Se ninguém ora, eu vou orar, porque Deus vai descer no ambiente e vai mudar a história. Abacuque recebe o milagre extraordinário. Ele canta, ele usa o pronome pessoal em hebraico ani, eu todavia. Eu não sei você, mas eu vou me alegrar. Olhe para alguém e diga: eu não sei você, mas eu vou me alegrar. Olha a expressão que ele usa: todavia, significa dizer, não é o dia, mas é continuidade de dias. Todavia, em toda a minha vida eu vou me alegrar. Vai ter alegria segunda, vai ter alegria terça, vai ter alegria quarta, vai ter alegria quinta, vai ter alegria na sexta, vai ter alegria no sábado e domingo, vai ter alegria dobrada, porque eu sei em quem tenho crido, e por fim se levantará. Ele entendeu a alegria, porque Deus não depende do dólar para te abençoar. Deus só depende da palavra dele para fazer milagre para a glória do nome dele. Por isso que Paulo ratifica: não vos amodeis, não vos moldeis a este mundo. Por isso Daniel foi para a corte de Nabucodonosor, porém ele declarou, segundo o texto, Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Não foi o anjo que desceu, não foi o vento que soprou, foi Daniel que bateu no peito e disse: eu sei da onde vim, para onde eu vou. Jerusalém é o meu lugar. A especiaria da Babilônia era chamada do deus Bel, aquele que protege a Babilônia, o portal da confusão. Deixa eu te dar uma notícia que é muito bom para jovem. Enquanto a Babilônia tem prato, Deus tem banquete. Vou repetir: enquanto o diabo tem prato, Deus tem banquete para a sua vida. Permanece. Daniel permaneceu firme no propósito e constante na promessa. Daniel bateu no peito. E detalhe, segundo a história, Daniel não era um senhor de idade de 80 anos, não. Daniel tinha aproximadamente cerca de 14 a 15 anos de idade, fase adulta da cultura judaica. Mas ele entendeu na sua consciência que a Babilônia não manda em mim, sou eu que vou governar na Babilônia. Porque o ambiente não molda o adorador, é o adorador que molda o ambiente. A expressão adorar significa prostrar-se diante daquele que se adora.
diante daquele que é Senhor de toda a glória. Por isso Daniel recebeu duas coisas que você vai receber hoje: graça e misericórdia. Graça e misericórdia, favor imerecido de Deus para a humanidade, e misericórdia, favor da graça aplicada para livramento. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Eu amo falar isso. A palavra misericórdia vem de dois vocábulos: primeiro misere, de miserável, e córdia do grego coração. A palavra misericórdia significa dizer assim, ó, trazendo o miserável para o coração. Todos os dias pela manhã, o diabo se levanta para matar, roubar e destruir o quê? A tua casa, a tua família, o teu ministério. Mas Deus pega você, antes de abrir esses olhos cheios de remela pela manhã, na minha época era remela, simplesmente antes de você abrir esses olhos cheios de remela, o Senhor pega você, a tua casa, a tua família, teu ministério, guarda no coração, olha para o diabo e diz: pega agora que eu quero ver. Pega agora que eu quero ver. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Você está blindado no coração do Pai. Você está guardado no coração do Pai. Você está guardado pela presença do Pai. A misericórdia te achou nesta manhã, e a misericórdia está renovando promessas. Quem crê vai recebendo, porque o céu está dizendo: a última palavra é minha na tua vida, e a promessa ainda está de pé para a glória do nome daquele que fez os céus e a terra. A depressão está caindo por terra, doenças psicossomáticas estão sendo expelidas, porque o céu está dizendo: enquanto você adora o meu nome, eu estou entrando com Remadaracanácia, restauração na tua alma hoje, porque vai voltar o cântico na tua alma, vai voltar alegria no teu coração, porque permaneceu firme, permaneceu constante, vai ter promessa para a glória, para a glória, para a glória. Boa, agradável e perfeita o que? Vontade de Deus. No Antigo Testamento aplicada ao tabernáculo, a boa vontade, átrio exterior, agradável vontade, lugar santo. Agora a perfeita vontade, santo dos santos. Por isso que Paulo na tipologia de Paulo, ele ratifica: boa, agradável e perfeita. Não tem como chegar na perfeita sem passar pela boa. Não tem como chegar na agradável sem passar pela boa vontade de Deus. Por isso que Paulo ratifica sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 10: esta é a pedra que os seguia. Que pedra é essa? A pedra chamada Jesus Cristo. Dentro da tipologia de Paulo, ele está dizendo: a pedra boa, agradável e perfeita é a vontade de Cristo para a vida da igreja. Por isso que Paulo faz a tipologia do tabernáculo em 1 Coríntios capítulo 10. A nação de Israel no deserto, a rocha é Cristo, a água é o Espírito, a nuvem é o batismo no Espírito, e o pão é a palavra de Deus. Por isso que Paulo declara, e detalhe importante, a grande diferença do átrio, do lugar santo e dos santos santos é esta: no lugar santo tinha 3 utensílios. Quais eram, pastor? No átrio exterior, o altar do holocausto. A palavra holocausto em grego, holocautoma, significa aquele que sobe, porque a adoração boa não é aquela que fica no teto, mas aquela que sobe. Por isso que o texto ainda ratifica lugar santo com 3 utensílios: mesa da preposição, altar do incenso e o candelabro. Diga comigo: mesa. Está fraco? Diga mesa. Candelabro. Altar do incenso. O altar do incenso representava as orações da nação de Israel. A mesa da preposição tinha cerca de 12 pães, que eram trocados de 7 em 7 dias pelo sacerdote, representando cada pão as 12 tribos de Israel. Sacerdote bom troca pão de 7 em 7 dias. Tem pão novo chegando para alguém aqui nessa manhã.
O candelabro de ouro pesava cerca de 35 quilos de ouro puro batido. O azeite era batido, espevitadeiras de ouro e o altar do incenso. A única coisa que fazia Deus descer no lugar santo não era na troca do pão, não era na troca do azeite, era na hora da oração. Redobre a sua atenção para você entender. Deus só descia na hora do incenso, que era o símbolo da oração da nação de Israel, a boa e agora agradável vontade de Deus. Porque na agradável vontade de Deus, e alguém chegou para mim e perguntou: pastor, olha, por que Deus não descia na troca do pão? Por que Deus não descia na troca do azeite? Por que Deus só descia na hora da oração? Por quê? Deus não descia na troca do pão, porque Ele que dá pão. Deus não descia na troca do azeite, porque Ele que manda azeite. Deus só descia na troca da oração, porque Ele não manda oração, Ele recebe oração. O pão é dele, o azeite é dele, mas a oração é sua. Deus só descia no lugar santo. Isso aqui é muito forte, preste atenção. Deus só descia no lugar santo, segundo a cultura judaica, quando o nariz do sacerdote estava escondido na fumaça do incenso, que era símbolo da oração. Quando Deus descia, a manifestação acontecia de glória. E eu tenho uma notícia: o pão Ele dá, o azeite Ele manda, mas a oração Ele recebe para a glória do nome dEle. Segunda epístola, segunda crônica 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias capítulo 33 versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. João 14,14: se perdides em oração, tudo que perdides em oração crendo, recebereis. Mateus 7,7: quem é de oração, pedi, e dá-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-vos-á. Isaías 55 versículo 6: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora, para quem trouxe adoração na alma, Tiago 5,16 a parte B: a oração feita por um justo pode muito, pode muito, pode muito, pode muito, pode muito, pode muito. Os céus é feitos para a glória de Deus Pai. A oração respondida, boa, agora, perfeita vontade, Santo dos Santos. O altar do holocausto passou, a mesa da preposição, o candelabro de ouro, o altar do incenso. Chegando no Santo dos Santos, estamos agora diante da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, chamada Arca do Caporete, a sede das misericórdias de Deus. Esta arca fora fundada e firmada com a madeira de acácia. A madeira de acácia é a pior madeira para se trabalhar no deserto. Aí Deus foi lá e escolheu a pior madeira para transformar na melhor coisa. A presença e o símbolo da presença. E na oportunidade, como é que vai ser, pastor? Revestida de ouro por dentro e por fora, porque o ouro do Espírito Santo, ele aperfeiçoa. A presença do Espírito Santo vai tirando os defeitos, as emoções erradas, os sentimentos errados. O Espírito Santo vai cuidando por dentro e por fora e por dentro. Em cima da tampa, ou simplesmente da arca, havia a tampa chamada propiciatório, em hebraico caporete, que significa dizer sede das misericórdias. E o que tinha na tampa da arca, pastor? Tinha os querubins de joelho, asa colada uma na outra e o rosto voltado para a tampa. O joelho dobrado na tampa da arca simboliza oração. Asa grudada uma na outra, o ciclo representa eterna adoração, e o rosto voltado para a tampa da arca representa reverência. Oração, adoração e reverência. A glória de Deus enchia o lugar santo dos santos uma vez por ano, porém através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele grita: tetelestai, está consumado, está pago. A terra treme, o céu escurece, o véu do templo se rasga de cima para baixo.
baixo, mortos ressuscitam. E o que vem aí? A perfeita vontade de Deus, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Agora não podemos apenas entrar uma vez no ano, agora podemos entrar 24 horas por dia, 7 dias a semana, 365 dias no ano, dizendo: Santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai, Baru, Ele é o Senhor. Perfeita vontade. Levante a mão direita para mim encerrar com a permissão do pastor. Isso, a mão esquerda também. Pastor, eu não quero, fica com a mão lá embaixo assim. Mas você que crê, levanta a mão direita, a mão esquerda. É congresso de jovem e adolescente. Então faz assim, ó, dá um tchauzinho. Isso, dá um tchauzinho. Faz assim, pela fé. Isso. Pastor, o que você está fazendo? Você está dando um tchau para o mundo. Ela dará ó. Vou fazer uma pergunta retórica. Tem alguém aqui que acredita no arrebatamento da igreja? Deixa eu ver aqui. Ô glória. Dá um tchauzinho para o mundo. Isso. Pega na mão desse crente, vê se ele está acordado. Diga: é hoje. Diga: a raiva do diabo. Está com medo? Diga: a raiva do diabo é que aonde ele pisava, você vai morar. Aonde ele adorava, você vai adorar. Só quem crê no arrebatamento dessa igreja, rasga o grito de glória. Vai lá! Por isso que Paulo declara, é para experimentar. Nós estamos aonde, pastor? Nós estamos na boa vontade. E chegamos na agradável vontade no lugar santo. Mas o santo dos santos, pelo Espírito Santo, vai se cumprir. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Arrebatados. Eu vou falar até você liberar o que é de Deus. Arrebatados, arrebatados, arrebatados. Ora, está com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todo sempre. Por isso que Paulo declara, versículo de número 18: consolai uns aos outros com o TikTok, sim ou não? Consolai uns aos outros com o Instagram, sim ou não? Consolai uns aos outros com a Netflix, sim ou não? Prime Video, Netflix, não? Consolai uns aos outros com o que, pastor? Com estas palavras. Quer consolo? Vai para a Bíblia. Quer edificação? Vai para a Bíblia. Quer alegria? Vai para a Bíblia. Porque o que o mundo não te dá, Jesus te dá: graça, poder, unção e alegria. Firmes na promessa, constantes na palavra. Por isso que a agradável, boa e agradável vontade estamos vivendo. Mas a perfeita será naquele grande dia. Me prova, pastor. 1 Coríntios capítulo de número 13. Quando aquilo que é perfeito se manifestar, o imperfeito se aniquilará. Dada a palavra de ordem dentro da escatologia geral aplicada à igreja. A palavra escatologia, de dois vocábulos do grego, você sabe o que é o escatos, último extremo, e logia, estudo, discurso ou tratado. O texto histórico declara que alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as nações. Conforme Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vai doer, mas dê glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Por isso que o pregador avivalista John Wesley declarou: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O que é conversão? Mudança de rota. O que é santificação? Mudança de caráter. Por isso Paulo declara: aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Porque a nossa carne está mortificada, crucificada na cruz de Cristo. Porque o nosso espírito está renovado pela presença daquele que nos chamou das trevas para a luz e glória. Aí vai ter um reboliço na terra. Aí que fica a pergunta, pastor Daniel Crepaldi. Eu encerro agora, pastor Cleide, fechei a Bíblia.
Aí que vai vir a pergunta que não quer calar. Naquele grande dia do arrebatamento, você vai dar a notícia ou vai ser a notícia dada? Tem alguém que entendeu ali? Vai dar a notícia ou vai ser a notícia? A palavra arrebatamento em grego, harpazo, significa arrancar com raiz e tudo, da Vulgata Latina de Jerônimo Rapturo, que significa o maior rapto da história da humanidade. Quem vai fazer? Jesus. E Paulo declara, como é que vai ser? Menos de um segundo, num piscar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E a igreja vai subir bradando, dizendo assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Onde está o inferno, a tua vitória? Cadê? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 58, para quem trouxe glória a Deus na alma. Olha que Paulo declara: portanto, meus irmãos, portanto, jovens, portanto, adolescentes, portanto, círculo de oração, portanto, obreiros, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Fez para Deus, vai ter recompensa. Fez para o homem, vai ter aplauso terreno. Por isso que Paulo declara: menos de um segundo para ver os seus olhos como chama de fogo, menos de um segundo para ver o seu cabelo branco como a lã, puro como a neve, menos de um segundo para ver ele vestido de um manto branco até os pés. Quem é de Bíblia está entendendo e glorificando. Menos de um segundo para ver o seu peito com cinturão de ouro, menos de um segundo para ouvir a sua voz como a voz de muitas águas, menos de um segundo para ver os seus pés como um latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. Se isso não te alegrar nada, mas a terra vai te alegrar, porque ele desceu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, e a qualquer momento vai chamar o teu nome para morar no céu de glória. A terra vai gemer. O período da grande tribulação, Mateus 24, Marcos capítulo 3, Lucas 16, 21, e também o texto de Apocalipse capítulo 6 ao 18, Jeremias capítulo 30, versículo 7. A nação de Israel vai padecer, mas o Senhor vai dar livramento pelo clamor no último período, segundo a visão pré-milenista dispensacionalista. A igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Tem alguém? O sonoplasta está crente, levantou a mão ali. Vou repetir: a igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Quem está comigo? O tipo personificado de Lúcifer, a igreja não verá, mas verá o Cristo cheio de poder e grande glória. No piscar de olhos, o seu corpo vai ser transformado. Encerra agora, fechei a Bíblia. Quem me aguenta 2 minutos, diga glória a Deus. O texto declara que simplesmente o seu corpo será transformado em corpo de glória, incorruptível e imortal. Imortal porque a morte não toca, incorruptível porque a corrupção não chega perto, e glorioso porque será eterno para a glória de Deus. O seu corpo será semelhante ao de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Olhe para mim. Aquilo que o jejum não fez e a academia não fez, Jesus vai fazer. Corpo de glória será eterno. No piscar de olhos, as televisões do mundo darão notícia ao vivo. A CNN dos Estados Unidos, a BBC do Reino Unido, a TV Globo, Rede Bandeirantes, Rede Record, SBT, vai ter que, CBN, rádio, vai ter que dar notícia. Sumiu o povo da terra. Pastor, eu não creio, fique tu, eu estou subindo. Quem vai comigo? Deixa eu ver. Vão ter que dar notícia.
aqueles que propagam a agenda socialista, comunista, contra os valores cristãos, que propagam simplesmente, e alguns jornalistas estão falando por aí, que a Bíblia é um livro de ficção científica, que a Bíblia é um conto de fadas. Eles zombam do cordeiro humilhado, mas vão tremer diante do leão exaltado. Oh glória! Eu vou repetir, eles zombam do cordeiro humilhado, mas vão tremer diante do leão exaltado. Quando a igreja for arrebatada no piscar de olhos, eu não sei quem vai dar notícia. Sabe por quê? Eu não vou estar aqui. Alguém vai dar notícia, pode ficar, mas quem vai ser a notícia vai sumir. Parece que eu vejo agora, pastor Daniel, simplesmente o plantão da Globo. Interrompemos a nossa programação. Vou repetir, interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo o mundo. O que? Milhares e milhares de pessoas sumiram. Vou repetir, sumiram. Sumiram da onde? Da face da terra. E como é que eles eram? Eles carregavam a Bíblia e davam glória a Deus. Vai subir os missionários da China nas cavernas com um pedacinho da Bíblia. Vai sumir um povo do Nepal, vai sumir outro povo da Venezuela, vai sumir um povo dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, aqui sumiu um povo também, Londres sumiu outro povo, China sumiu outro povo, Japão sumiu outro povo, São Paulo sumiu outro povo, Sorocaba também sumiu um povo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Para encerrar, levanta a mão direita lá em cima. Eita, coisa linda, igreja boa. Pega na mão desse crente e diga: nós vamos subir em comunhão. Vai lá, quem tem comunhão, pega na mão deles. Diga para eles: sabe por que o diabo te odeia? Não grita. Sabe por que o diabo te odeia? Levanta a mão dele, isso, pega na mão dele, pega. Diga: sabe por que o diabo te odeia? Porque ele tem asas, mas caiu. Porém você não tem asa, mas vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Quem vai subir? Não pulo na cadeira, fica de pé. Outro dia, perfeita vontade de Deus, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a permissão do pastor, nós vamos orar agora. Pega na mão desse crente, isso. Você não sabe, mas ele vai pagar a churrascaria hoje para você. Puxa, eu revelei, olha só que coisa. Fecha o corredor, irmãos. Pega na mão da pessoa que está do outro lado, isso. Fecha o corredor, isso. Quem não é batizado no Espírito Santo, levante a sua mão. Eu quero conhecer agora. Tem alguém? Temos 2 ali, 3, 4, 5. Pastor, podemos orar? Então sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês agora. A Assembleia Pentecostal, irmãos, vai dando glória a Deus aí. Ela durgue de camaraciorra. Cantora Suzana, vem louvar a Jesus. Pegando na mão desse crente, olha o tanto de crente que não é batizado, que coisa linda. E olha aqui que bênção. Olha a fome desses adolescentes por Jesus. Esse dia estávamos pregando a uma Deb lá em São Paulo, em Itapevi. 2.000 jovens adorando a Jesus. 7 batizados no Espírito Santo. Entre eles uma criança com síndrome de Down chorando por Jesus. De 7 anos de idade. Ela dará suri minha alma. Pastor, por que o senhor está falando? Porque Jesus batiza quem ele quer, na hora que quer, como quer. E deixa eu te dar uma notícia: Jesus está doidinho para te batizar hoje. Nós vamos orar agora. Coloque a mão no seu coração, já está abraçado ali, isso é muito bom. A nave da igreja vai clamar. Você que é batizado vai orar em línguas. Por isso que o texto declara: para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa passou pelo holocausto, agradável foi pelos santos,
E perfeita será naquele grande dia diante do Senhor, Santo dos Santos. Nós vamos clamar agora, você que crê no milagre, feche os seus olhos. E os pastores vão descer para colocar a mão aqui sobre a cabeça dos jovens. Deus vai levantar pregadores, missionários, ao encontro de Deus com a sua vida hoje. Toca nessa jovem aqui, isso. Eu vi o toque de Deus hoje no teu coração. E você falou uma história para Deus faz 2 dias. E Ele manda te dizer que Ele responde o seu propósito nesta manhã. O teu adversário investiu forte para que seja o último Decalassura e Merraia congresso. Mas eu estou te abraçando e renovando hoje a promessa. Para saber que eu falo contigo, eu visito hoje um esconderijo entre mim e ti, diz o Senhor. Eu curo a tua alma hoje. E na tua frente, eu abro um caminho para tu passar, porque no meu tempo vai saber que eu falei contigo na manhã desse dia. Recebe da minha parte hoje essa alegria, porque você pediu um socorro da minha parte, eu te socorro hoje, diz o Senhor. E no glória a Deus da igreja, Jesus renova a promessa na vida dessa. Cadê o glória da igreja? Dá um abraço nela, mulher de Deus. Eita, Jesus está na casa. Levante as suas mãos, segurando a mão desse crente aí. Isso, fecha os olhos, comece a clamar agora. Soberano Deus, eterno Pai, feche os olhos aqui, adolescentes. Em o nome de Jesus nós ministramos agora, Senhor Deus, a cura, a restauração agora, do alto da cabeça à planta dos pés, aonde estiver um crente batizado no Espírito Santo, renova ele agora. Quem não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora, Espírito Santo, derrama 2 espirituais agora, 2 ministeriais agora, em nome de Jesus agora. Jesus, tu tens o poder. Batiza, 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 em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Em nome de Jesus, dá um abraço aqui. Eu não sou daqui. Tem jovem chorando a presença. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou. O Espírito está trabalhando. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare Yeshua. Yeah.
abraço nesse crente e diz: o céu te espera. O céu te espera. Dê um abraço em 3 crentes e diz: o céu te espera. Vai valer a pena. Anda, Gamur, de Nicalasse, Oberama. Ladar, de Nicaui, de Nicalaboria, na Sábia. Gamur, de Nicalassara, Gamara. Vem Jesus, Maranata, As lamparinas já estão acesas. Vem Jesus, As lamparinas estão vem acesas. Jesus, Maranata, hora vem. As lamparinas estão acesas. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que Ele está. Recebe. E um dia voltará Deixa o céu te tomar. pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ele virá, Ele virá. Levante a mão e diga glória a Deus. Quem foi impactado, levante a mão e diga glória a Deus. Se assente por um minuto debaixo dessa nuvem de glória. Deixa o céu te tomar isso. Tomar vosso assento por um minuto. Eu quero passar aqui de direito. Todos aqui eu creio que já receberam a Jesus como Senhor, mas ainda aprove a Deus que tenha almas que precisam receber essa salvação. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar? Levante a sua mão agora. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar? Levante a sua mão. Nós vamos orar por vocês agora. Eu não vou além por causa do horário. Tem alguém que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar? Levante a sua mão. Se não tem, que Deus abençoe. Pastor, por que o senhor não vai se estender no convite? Pelo simples fato que o culto já é um convite para a salvação. O convite é simplesmente a cereja do bolo no final da pregação, que é o apelo. Vidas já foram renovadas. Quer aceitar a Jesus? É só levantar a sua mão, porque aqui não tem terrorismo gospel. Toma cuidado, senão você já conhece a verdade. Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus abençoe. Mas fique tranquilo que o reino de Deus não perde jovens. Se não teve salvação, teve renovação. A dracma que estava querendo se perder foi achada para a glória de Deus. Deus abençoe. Eu quero passar aqui de direito. Eu falei com o nosso pastor Cleiton, não deu para trazer os nossos materiais. Nós temos vários livros de autoria própria para a glória de Deus. E na oportunidade, Escatologia, Compreender os Mistérios do Fim, prefaciado também por um dos nossos diretores do Ministério do Belém, São Paulo. E também Guia Prático de Interpretação Bíblica. E o terceiro livro que está saindo, Homilética Pregando com Excelência, prefaciado pelo diretor da FAESP, pastor Elias Torral. Não deu para trazer porque acabou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta remessa. Dê glória a Deus por isso. Nós irmãos que quiserem é só nos visitar nas redes sociais e fazer o seu pedido. @Pastor Aleph Lopes com F mudo. @Pastor Aleph Lopes, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E certamente você vai receber em sua casa materiais para o seu crescimento de ordem pessoal, espiritual e ministerial, e também os nossos cursos online, introdução ao grego bíblico, hebraico bíblico, mentoria escatológica, etc. Deus os abençoe. Fique com essa palavra e a frase célebre do pastor norte-americano Billy Graham: o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas foi Deus ter descido e pisado na terra. Jesus.
Deus. Amém, irmãos. Que coisa boa. Assembleia de Deus é assim, irmão. E hoje Deus desceu em bálsamo aqui de consolo, de conforto especial. Tenho certeza que muitas curas Jesus realizou nesta noite. Nesta manhã, vamos agradecer a Deus. Os nossos cantores têm material, um cone de chocolate, pode ficar à vontade, os irmãos passam ali depois de conta. Pastor, Deus abençoe. Uma honra, uma alegria. Mais algum aviso? Amém? Vamos ficar em pé então, irmãos. Vamos louvar a Deus. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Que privilégio, Senhor. Que alegria, que gozo, que honra, Senhor, poder fazer parte desse momento. Eu quero pedir a tua bênção agora sobre os teus filhos no retorno para os seus lares. Cerca-nos com os teus cuidados, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco para sempre. Vamos todos juntos dizer amém. E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.